Olá, queridos, tudo bem com vocês? Quero convidar vocês para nós meditarmos um pouco mais na palavra de Deus, tá bom? E eu quero chamar a sua atenção para Romanos 1, 26 e 27. O texto diz assim: Então aconteceu o pior. Como se recusaram a conhecer Deus, logo perderam a noção do que significa ser humano. Mulheres não sabiam mais ser mulheres, homens não sabiam mais ser homens. Sexualmente confusos, abusaram um do outro e se degradaram. Mulheres por mulheres, homens com homens, pura libertinagem, pois de modo algum isso pode ser amor. Mas eles pagaram caro por isso, e como pagaram? São vazios de Deus e do amor divino, perversos, infelizes e sem amor humano. Isso aqui é uma paráfrase de Eugene Peterson, tá bom? A respeito de Romanos 1, 26 e 27. Eu já fiz um vídeo a respeito desse texto, trabalhando esse texto, e eu quero dar sequência agora a meditação nesses versículos aqui, tá? O que Paulo está dizendo nesses dois versículos, querido? Ou talvez não o que Paulo está dizendo, mas o que ele não está dizendo aqui. E eu quero tratar de alguns pontos contigo aqui que eu julgo ser muito importante, tá bom? Primeiro, ele aqui não está expressando apenas o pensamento do seu tempo, tá? Isso vale para nós hoje também, tá bom, queridos? Ele não está dizendo que isso aqui é um pensamento apenas do seu tempo, daquela cultura. Essa é uma realidade que diz respeito a nós hoje, em pleno século XXI. Olha só, dizem, tá bom? Eu não posso te afirmar 100%, mas dizem que dos 15 primeiros imperadores romanos, 14 deles eram homossexuais. Dizem que o próprio Nero era casado com um homem. Tão comum hoje, não é verdade? Hoje a coisa mais comum que se tem, homem casado com homem, mulheres casadas com mulheres. É uma realidade que está aí à nossa vista, ninguém pode negar isso, tá? Não posso concordar, tá bom? E também não posso dizer que a pessoa não tem o direito de fazer isso. A vida é dela, ela faz o que quiser com isso, tá bom? Que fique bem claro uma coisa, queridos. Você que me ouve aqui, você escolhe a vida que quer. Isso para mim é definitivo. Cada um escolhe o caminho que quer seguir. Meu papel como pastor, como pregador do evangelho, é mostrar para você a verdade de Deus. E eu creio que seja a verdade definitiva que o ser humano precisa conhecer, precisa ouvir, precisa dar ouvidos na verdade e precisa obedecer. Então eu gravo esses vídeos na intenção de te mostrar a verdade, de ensinar a verdade. O que você vai fazer com isso aqui, com a verdade que eu estou te ensinando, isso é um problema seu com Deus, não é meu não, tá bom? Então assim, não concordo com a prática, assim como eu não concordo, como eu disse no vídeo anterior, assim como eu não concordo com a prostituição, com o adultério, com qualquer pecado na área, com a masturbação, ou qualquer pecado na área sexual, tá bom? Da mesma forma, não concordo. Agora, eu não tenho, querido, assim, entendo que eu não tenho o direito de dizer assim, olha, você não pode fazer isso. O meu papel como pastor, como alguém que ensina a palavra de Deus, é expor a verdade na esperança de que Deus use essa verdade para falar o coração de você que me ouve, tá bom? De me ver. No intuito de que Deus mude o seu coração. É o meu papel. Assim como, entende, um vendedor tenta convencer, eu não estou comparando o evangelho com venda, mas é só para você ter uma noção do que eu estou falando. O vendedor que tem um produto para vender, ele vai tentar convencer as pessoas a comprar o seu produto, né? Dizendo que ele é bom, que é isso, aquilo tudo. Cabe à pessoa que está recebendo a proposta, ouvindo a propaganda daquilo que está sendo vendido, dar crédito ou não, ou comprar ou não aquilo que está sendo vendido, tá bom? Repito, eu não estou comparando o evangelho com vender alguma coisa, eu só estou dizendo que o meu papel como pastor é exatamente te mostrar na verdade, na expectativa, na esperança de que Deus use a verdade para falar ao teu coração. Se você vai crer na verdade, se você vai dizer sim à verdade, aceitar a Cristo, é uma questão entre você e Deus. Tá bom, querido? Então vamos lá. O que ele não está dizendo? Ele não está aqui se opondo apenas ao homossexualismo religioso, tá? Não é isso que ele está fazendo. Algumas pessoas dizem. E aqui nós estamos falando aqui dos prostitutos cultuais. Havia muito na época de Paulo. Se você vai para o Velho Testamento, você vai perceber que isso era uma prática corriqueira naquele contexto histórico do Velho Testamento, do Novo Testamento também.
tá? As prostitutas e os prostitutos culturais. Era uma espécie de culto religioso, tá? Então, por isso aqui é que eu estou falando. Ele não está falando aqui apenas de um homossexualismo religioso, onde as pessoas se envolviam sexualmente na adoração ou no culto aos seus deuses. Não é isso que ele está falando aqui. É lógico que ele está, na sua época e no seu tempo, falando disso, mas não é só para aquela época, é para nós também hoje, tá? A terceira coisa que ele está dizendo aqui, querido, ele não está aqui apenas criticando a pederastia, que é o que nós chamamos hoje de pedofilia homossexual, né? A prática sexual entre um homem e um rapaz bem mais jovem. O contexto histórico, contexto cultural em que Paulo estava inserido, isso era uma prática comum. O homossexualismo é uma prática comum, assim como tem sido hoje, tá bom? Até a pedofilia hoje é crime no Brasil, entendeu? Mas a gente sabe, aqui por lá vaza alguma notícia, alguma informação de redes de pedófilos, entendeu? Nas redes sociais, essa coisa toda. Então, é uma prática que ela está inserida no nosso cotidiano, praticamente, tá bom? Então, ele não está apenas falando para aquela época, que isso era uma prática daquela época, ou ele está apenas condenando aquilo. Não, 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 querido. É uma palavra que serve para nós ainda hoje, em pleno século XXI. Também aqui, querido, ele não está aqui apenas condenando aqui a relação homoafetiva violenta, a relação que é feita com violência, com agressão. Aí as pessoas dizem assim, olha, ele está condenando isso, né? Mas se a prática é realizada com amor, então está tudo bem. Não, não é isso que o Paulo está dizendo. O que vocês entendam é que tudo que o Paulo está colocando aqui é a situação do homem debaixo de um juízo de Deus, porque ele se afastou de Deus, porque ele virou as costas para Deus. Eu queria que isso ficasse muito claro para vocês. O que Paulo está dizendo aqui, o que Paulo está ensinando aqui, é que o fato do homem ter o conhecimento de Deus, e mesmo tendo o conhecimento de Deus, ele se afasta de Deus, ele vira as costas para Deus, ele se recusa a acreditar em Deus. Então, aí ele cai, o coração se obscurece, ele se acha sábio porque está negando Deus, e a consequência disso tudo é que ele cai na idolatria, entende? Ele deixa de adorar o Deus verdadeiro e vai adorar um Deus falso, feito de imagem, de gesso, de ouro, de prata, de bronze, não importa, imagem de homens, animais, a imagem de animais, de répteis, não importa. É o homem caindo na idolatria, adorando o Deus que não é o Deus da Bíblia. E muitas vezes, como eu já disse a vocês aqui em gravações anteriores, às vezes ele não está prostrado diante de uma imagem. Às vezes o Deus ao qual ele está adorando é o seu próprio nome, o status social, a fama, entendeu? É o dinheiro que ele tem, são os bens que ele possui, ou pessoas que ele gosta. Isso se transforma em deuses no nosso coração. São os deuses que nós abrigamos no nosso coração, que nós guardamos com muito carinho dentro do coração e nós não queremos abrir mão deles. Por causa deles, nós estamos dispostos a virar as costas para o Deus verdadeiro. Isso também é idolatria. Então, o homem cai na idolatria e ao cair na idolatria, o texto diz que Deus entrega esse homem aos desejos do seu próprio coração. Grave isso, querido. É o homem entregue a si mesmo. É Deus, essa é a manifestação da ira de Deus no começo, entendeu? Vou colocar dessa forma. O final é juízo severo, sim, mas no começo é Deus removendo os freios morais no coração do homem para que ele mergulhe de cabeça na prática pecaminosa, nos desejos do coração. Lá na frente ele vai colher o fruto dessas atitudes. O que eu posso dizer, querido? Apenas que nós temos uma salvação e um Salvador. E nós temos Cristo que pode nos ajudar e nos tirar dessa situação. E nos libertar do nosso próprio pecado, de nós mesmos. E nos conectar a Deus. E nos reconciliar com Deus. Então que você possa crer em Jesus Cristo. Tá? Aceite Ele como teu Senhor e teu Salvador. Tá bem, querido? Deus abençoe vocês.